de enganador para um homem de honra. Realmente, obviamente, que Jó ele passou por um processo na sua vida, na sua experiência, principalmente a partir da sua experiência com Deus. E Jó, houve uma transformação interior e ele passou realmente a ser um homem de honra. Agora, é interessante notar que essa lição ela está falando que ele passou de enganador para ser um homem de honra. Isso não foi superficialmente ou de aparência. Ele realmente viveu essa experiência transformadora na vida dele, na sua essência. Ele se tornou um homem de honra por dentro. Não foi algo que ele fez de aparência ou resolveu de repente agir de uma forma diferente, mudar por completo, simplesmente porque ele viu que as coisas erradas que ele estava fazendo estava prejudicando ele, ou que ele fez vieram trazer grande prejuízo. Não partiu desse ponto, partiu realmente do encontro que ele teve com Deus, e a partir do encontro que ele teve com Deus, ele realmente teve a sua vida transformada, ok? E essa transformação, ela ocorreu de dentro para fora. E ele realmente veio se tornar uma pessoa respeitada, admirada, mas porque houve realmente fruto dessa transformação que aconteceu dentro dele, ok? Então Jó honrava, passou a ser uma pessoa que honrou o seu compromisso, né, no caso, na sua época, com o seu sogro, Labão, honrou o seu compromisso, honrou com a sua palavra. Era uma pessoa que realmente começou a dar um bom testemunho. Você não vê, durante o período que ele conviveu lá, com Labão, as filhas que ele casou, a família, você não vê confusão, você não vê conflito da parte dele, muito pelo contrário, ok? Então houve essa transformação, e esse tipo de transformação, infelizmente, está faltando em muitas pessoas dentro da igreja, ok? Muitas pessoas se convertem ao evangelho, mas poucas pessoas são verdadeiramente transformadas. Infelizmente, não são todas as pessoas. Aqui estamos falando dessa revista, que ele passou de um tipo de pessoa para outro tipo de pessoa. Ele passou de mal para bom. Ele evoluiu, ele cresceu espiritualmente, moralmente, cresceu de uma forma plena. Isso aconteceu com ele e era um fato que deveria acontecer com todas as pessoas que têm um encontro com Deus. Uma vez que nós tivemos um encontro com Deus, a nossa vida ela tem que ser transformada, e tem que ser transformada para melhor. Okay? Então, nós vemos muitas vezes dentro do Evangelho pessoas que se converteram, mas parece que se converte pela metade. Ou seja, muitas das suas práticas mundanas, muitas das suas falhas morais, muitos dos seus defeitos ainda continuam nessas pessoas. Isso acontece muito. E muitas dessas acabam chegando até mesmo à liderança, muitas vezes de um presbítero, de um pastor, líder de jovens, de adolescentes, etc., com esses mesmos defeitos. Então são pessoas que precisam ser tratadas, são pessoas que ainda não foram transformadas na medida que a própria Bíblia propõe, e também na medida que Deus quer que sejamos transformados. Então isso aqui é muito interessante, é um fato que realmente nós temos que debater na sala de aula, não só na sala de aula, mas é algo que tem que se falar não só em doutrina, mas particularmente eu não sou a favor da doutrina. Acredito que a palavra de Deus ela tem que ser tratada todos os cultos. Não tem que ser uma coisa, um culto direcionado para isso, um culto direcionado para aquilo. Um culto direcionado para bênçãos, outro culto para adoração, outro culto para doutrina. Respeito muito a questão dos nossos líderes que nos antecederam da Assembleia de Deus. Muitas coisas eu amo na Assembleia de Deus, na Igreja Pentecostal,
Mas outras coisas, dentre muitas coisas que foram criadas, a grande parte contribui para a nossa evolução, para o crescimento, para a área espiritual, mas outra acaba criando dificuldades, é, transtorno muitas vezes, e impede que a palavra de Deus ela seja transmitida claramente. É tanto que você tem situações que você vai pregar, coisas que você tem que pregar no culto, mas se você pregar, as pessoas vão falar, não, isso é doutrina, isso não existe. A palavra de Deus ela tem que ser mencionada, ela tem que ser pregada e ensinada. Tanto seja em culto, em todos os cultos, independente, seja de membro, em culto de evangelístico, culto de adoração, culto de campanha, seja lá qual for o tipo de culto, os cultos eles têm que ser ministrados a palavra de Deus, ok? Então nós temos que estar livre, estar na direção do Espírito Santo de Deus para pregar e não determinar o que vai ser pregado em determinados cultos, ok? Que nós assim colocamos alguns nomes. Então, e esse fato muitas vezes impede de ser transmitida a palavra na sua essência e as pessoas elas possam viver uma verdadeira transformação. Então aqui nós vemos algo que aconteceu de muito especial na vida de Jacó. Ele realmente se tornou um homem de honra, um homem admirável, um homem respeitado. Ele se tornou um homem de verdade, um homem de acordo com a Bíblia Sagrada, do que Deus ele propõe para que o homem seja, ok? Então nós vemos muitas vezes o homem, por exemplo, que praticava violência doméstica antes de ser cristão. Esse homem entra para a igreja e ele continua espancando a mulher. Ou o homem, para ele era uma pessoa estúpida, ignorante, ou a mulher também antes do evangelho, e muitas vezes melhorou em algumas áreas, mas continua bruto, continua estúpido e continua ignorante. Então a palavra de Deus, ela serve para todos. Então para nós não vale essa questão de que eu nasci assim, vou morrer assim. Pau que nasce torto, vai crescer torto e vai morrer torto. Nas escrituras sagradas, isso aí pode ser válido até para o mundo, mas para nós, como os cristãos, essas frases de efeitos não têm validade para nós. O que deve nortear a nossa vida é justamente a palavra de Deus. O Senhor Jesus Cristo falou: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Ele vai dizer: bem-aventurado aqueles que são humildes de espírito. Então, a palavra de Deus, ela vai falar em humildade, e quando ela vai falar isso, essa questão de humildade, essa questão da mansidão e tantas outras qualidades que devem ser parte do homem cristão e da mulher cristã, isso aí não é para algumas pessoas viverem e outras não. Essas qualidades que as próprias escrituras descrevem, é muito interessante isso, que deixam descritas, estão escritas as qualidades de um homem e de uma mulher de Deus. Todas as qualidades que o homem e uma mulher de Deus ele deve ter. A Bíblia Sagrada, ela é plena, ela é completa. Mas a gente vê muitas pessoas, desde membros a líderes, que na verdade mencionam, dizem, se acham que são pessoas cristãs, mas continuam praticando as mesmas coisas ou muitas coisas que praticavam quando ainda eram no mundo. Tantas outras pessoas também que foram criadas no Evangelho, mas infelizmente dentro da sua vida, dentro da sua história de vida, viveram não o que estava escrito, não a chamada de Deus, as qualidades que estão descritas, mas viveram parcialmente o que está escrito na palavra de Deus, ou seja, não colocaram a palavra de Deus em prática. Muitas vezes as pessoas choram na presença de Deus, se emocionam na presença de Deus, gostam de estar na igreja, gostam de louvar, gostam de fazer tantas coisas para Deus, mas o que Deus ele quer tanto que nós façamos é viver a sua palavra, é praticar a sua palavra e colocar a sua palavra em nossas vidas, né? Assimilar a palavra. E quando eu falo assimilar, a gente falamos assimilar,
significa que você conseguiu compreender. É como se o seu corpo, sabe quando você ingere um alimento? Você ingere um alimento e aquele alimento que você ingeriu, o teu corpo, ele vai absorver naturalmente todas as vitaminas, né, daquela alimentação que você ingeriu. Ele vai assimilar, ele vai distribuir por todo o seu corpo as vitaminas que você consumiu do seu alimento. Para quê? Para que esse corpo ele se mantenha vivo. De forma semelhante, acontece também quando na questão da assimilar a palavra de Deus. Você lê, o seu cérebro assimila a sua consciência também, a sua mente e o seu coração assimila, ou seja, como uma função que o cérebro faz, né, como a do corpo, que consome e suga, né, todos os nutrientes ali da alimentação. Assim é quando nós assimilamos a palavra, nós lemos a palavra e essa palavra ela entra de uma forma muito natural, de uma forma muito especial na nossa mente, no nosso coração, no nosso cérebro. E aí o que acontece? Ela norteia de uma forma natural todas as nossas ações, atitudes e até mesmo de pensamentos, ok? Então isso aí é de fato muito importante. Muitas pessoas, a maioria das pessoas, infelizmente, não assimilam a palavra de Deus, aceitam algumas coisas e outras não, rebate algumas coisas e outras não. Se alguém bater na face, eu dou um soco, eu faço, eu aconteço, aquela coisa toda. Então, assim, são pessoas que não assimilaram a palavra de Deus, ok? Então vamos lá para o textuário que diz: Então disse, não se chamará mais o teu nome Jacó, mas Israel, pois como príncipe lutastes com Deus e com os homens prevaleceste. Aqui é o texto áureo, que significa texto de ouro, ou seja, o texto principal, que ganha, no caso aqui, destaque logo na frente da nossa revista. E o próprio Deus, uma palavra que foi direta, ok? Um recorte aqui, de uma palavra do próprio Deus, que disse para, no caso, Jacó, num dos momentos mais importantes da vida dele. Ele estava saindo ali da presença de Labão, estava retornando para casa. As promessas de Deus, eles em paz, as promessas de Deus realmente estavam se cumprindo na vida dele. E diz aqui um texto sagrado que Deus disse para ele: o teu nome não será mais Jacó. Esse episódio marcou no Vale de Jaboque, marcou de uma forma muito especial a vida de Jacó, porque o nome dele, que era Jacó, os irmãos sabem, e Jacó significa usurpador ou enganador. E aí Deus muda o nome dele de enganador justamente para Israel. E ele diz o seguinte: o seu nome não será mais Jacó, mas Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens prevalecestes, ok? Então houve uma mudança radical na vida de Jacó. Jacó já tinha passado pela sua experiência de ir para a terra lá dos seus parentes, em Harã, Labão, onde antes de chegar lá teve um encontro com Deus. Deus ali fez coisas, milagres assim profundos, né, na vida de Jacó, onde ele colocava as mãos, tudo prosperava, né, florescia, aí, sabe, foi uma maravilha, de fato. Deus cumpriu, ele fez um voto com Deus, Deus cumpriu a parte dele, e ele estava cumprindo a parte dele também com Deus. Ele falou que Deus, ele seria o seu Deus e que ele ia dar 10% de tudo. Então essa parte aqui é bastante interessante. E aqui diz que com Deus, porque o seu nome não será mais Jacó, mas Israel, mudou o nome dele para Israel. Nós vemos dentro das Escrituras muitos momentos em que o próprio Deus, ele muda o nome de algumas pessoas. E quando ele muda o nome dessas pessoas, indica muitas vezes o propósito que Deus tem para essas pessoas.
E aqui Deus muda o nome de Israel, mesmo porque, imagina, melhor, muda o nome de Jacó. Imagina ele ser conhecido até hoje como Jacó, como enganador. Então Deus ele já estava prevendo o futuro de Jacó. A princípio, você vê que os próprios pais não pretendiam, ou seja, que ele tivesse a herança da primogenitura, né, de dar o legado no caso, a história de Abraão, de Isaac, do próprio pai. Por quê? Porque eles vão e colocam o nome do próprio filho de enganador. Diferente do nome de Abrão, que foi o próprio Deus que deu o nome Abrão, o nome ou melhor, o nome era Abrão e mudou para Abraão, que significa pai de uma multidão de nações. Deus também colocou o nome, no caso de Isaac, colocou o próprio nome dos filhos, né, desse casal, Abraão e Sara. Deus colocou, foi o próprio Deus que colocou o nome dele, colocou o nome dele no caso de Isaac, que significa risos, talvez porque tanto Sara, tanto Abraão riram quando Deus falou que eles iam gerar um filho, e eles já estavam numa idade bastante avançada, né, já eram idosos. Então eles ficaram imaginando essa condição, né, deles idosos. No caso, Sara já não tinha mais aqueles desejos de mulheres, já não tinha mais as necessidades femininas, os seus órgãos reprodutores, até pela idade dela, já não estava mais, no caso, exercendo essas funções. Então, obviamente que assim é algo assim que, tipo, humanamente falando, é extraordinário e é uma coisa tão profunda, tão forte essa questão, que os próprios, que tanto Abraão quanto Sara não acreditaram que mesmo Deus pudesse fazer ela gerar, ok? É tanto que o anjo depois pergunta para eles, será que há alguma coisa impossível para Deus? Porque eles olham para Sara, Abraão olha para Sara, a Sara olha para si mesma, uma pessoa idosa, com seus órgãos reprodutores sem conseguir mais reproduzir, né? Obviamente, pela idade dela, não tinha como, humanamente, cientificamente, obviamente que não tinha realmente condição nenhuma. Então nós temos de uma certa forma até compreender esse lado deles dois, o lado humano dele, né? Olhou para aquilo e falou, não, isso é impossível, e começaram a rir, mas o anjo pergunta para Abraão, havia alguma coisa impossível para Deus? Tem alguma coisa que Deus não pode fazer? Então aí a gente vê que eles riram disso. E aí é possível que por causa desse fato, Deus ele marca aí o filho deles e coloca o nome deles risos. Ou por outro fato também, quando no caso Sara, ela pega seus filhos em seu braço, obviamente, como traz um sorriso a toda mãe, né? Abre um sorriso quando tem os seus filhos em seus braços, ok? Então, todas as pessoas, quando chamavam ele de risos. Chamavam ele de risos, ok? Então, no caso de Jacó, ele teve um nome que foi dado pelos pais. O nome dele era de enganador. Ou seja, não se sabe qual o propósito ou porquê que eles colocaram esse nome. É enganador. Mas Deus, ele muda esse nome. Porque dentro da história do povo de israelita, Deus não ia deixar esse povo, né, com esse nome, que seria como se fosse um estigma para todas as nações. Imagina uma nação ser chamada por esse nome, Jacó, enganador, ou enganadores. Talvez se fosse Jacó, hoje o nome deles, em vez de israelitas, seriam jaconenses. Ninguém sabe como que seria, porque no caso seria uma transliteração aqui para o Brasil, e talvez aí os teólogos, os doutores, eles colocassem jaconenses, a gente não sabe. Mas no caso Israel se tornou israelita, ok? Então Deus não ia trazer, eu acredito muito que nessa questão da mudança do nome de Jacó para Israel, estava na realidade muita também a questão futura, porque você vê que Deus ele está sempre olhando para o futuro, é diferente do homem. Deus ele está sempre preparado para o futuro está em suas mãos
Então ele já determina tudo que vai acontecer futuramente, né? Então Deus ele já havia determinado com certeza que o povo de Israel, o povo, os descendentes de Abraão, de Isaac e Jacó, iria se chamar Israel. De antemão, Deus ele já muda o nome de Jacó, obviamente, já naquele período. No caso, Jacó aqui foi o último patriarca, exatamente no último patriarca, a gente não pode, tem que ver que nas escrituras sagradas não existe coincidência, justamente no último patriarca, Deus muda o nome e que esse nome levaria uma nação. Deus chama Abrão, mas não colocou o nome da nação Abraão, ok? Não colocou o nome da nação nem do filho Isaac, Risos. Deus não colocou o nome também, não vai colocar Jacó, enganador, também seria o último dos patriarcas, porque Abraão, Isaac e Jacó é o último do patriarca. Então Deus não vai colocar o nome dele, o nome de uma nação, e vai colocar de enganadora, né? Então mudou o nome dele, obviamente, na minha mente isso é bastante claro, que Deus já estava promovendo aí, vendo o futuro, e colocou o nome daquele povo, ou já mudou o nome de Jacó para Israel, ok? Aí Deus vai dizer, por que mudou o nome de Jaquel? Mas o seu nome então será Israel, pois como um príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Primeiro destaque aqui, lutou Israel, vai ser mudado o seu nome não vai ser mais enganador, tá? O seu nome vai ser Israel. Israel significa aquele que luta com Deus e prevalece. Okay? E aqui vai dizer aquele que luta com Deus e com os homens. Ok? Um detalhe importante aqui, como um príncipe. Aí Deus vai deixar um detalhe muito importante aqui, ó. O teu nome não será mais Jacó, mas será Israel, pois como um príncipe, Jacó, ele lutou como um príncipe. Aí essa luta, obviamente, que com os homens não vai ser uma luta braçal, né? É a luta do dia a dia, é o modo como você age contra os seus, no caso, interage com as pessoas, muitas vezes com seus adversários e tal. Jacó teve muitos adversários, ele lutou com os homens. Ele fugiu da casa do seu, isso começou lá quando ele estava ainda na casa dos seus pais, quando o seu irmão Esaú quis tentar contra a vida dele, e ele fugiu, ok, daquele lugar. Ele podia ter ficado, podia ter enfrentado, e podia ter tido ali 2 mortes, quem sabe. A história dele, se ele tivesse ficado, se ele tivesse brigado com seu irmão, peitado seu irmão, se ele fosse um ser maligno a esse ponto, a história seria totalmente diferente. E muitas vezes acontecem situações em nossas vidas que nós temos que fugir, nós temos que sair fora. Não adianta querer bater de frente, não adianta querer, sabe, enfrentar. Mesmo estando na razão, mesmo estando correto, muitas vezes, na maioria das vezes, é melhor a gente fugir. Jacó tinha muito motivo para ficar, tá? Porque primeiro foi a mãe dele que induziu, que influenciou e que falou para ele enganar o pai dele. Isso não partiu do coração dele, ok? Então, isso não partiu do coração dele. Ele praticamente se sentiu, obviamente, imagina, intimidado para fazer o que ele fez, ok? Então, mas aí ele não procurou argumentar, decidiu que o melhor fazer era realmente fugir daquela terra. E ele fugiu ali e foi em direção à casa do seu tio Labão, ok? Então, o que acontece? Quando chegou lá, durante o período que ele passou lá com seu tio, houve problemas lá com os filhos de Labão, ou com os primos dele, houve problema com Labão lá e tal, Labão aprontou com ele, enganou ele, mas ele lutou como um príncipe, é isso, ele fugiu, lutou como um príncipe. Ele não foi um covarde, ele não foi um homem agressivo, ele não foi uma pessoa estúpida, como muitos crentes são, ok? Muitos crentes são.
Ele lutou, mas Jacó, não. Israel. Deus estava vendo na mudança, na transformação da vida dele, um nome que iria se adequar a essa nova pessoa. Porque muitas vezes, nesse caso aqui, uma mudança de nome, ele vê uma transformação pessoal naquela vida. Transformou-se completamente. Muda-se também o nome completamente. De um nome que tinha um estigma, que provavelmente teria um estigma social muito grande, ainda mais se o povo de Israel, seria um estigma para o povo de Israel ser chamado por esse nome. Deus muda completamente. De Jacó, sai fora. Uma coisa é você ser chamado de enganador. Uma coisa é você ser chamado aquele que luta com Deus e prevalece. E o que mais é marcante nessa história desse nome, aquele que luta com Deus e prevalece, é justamente o fato de como ele agiu. Porque aquele que luta, no caso aqui, lutaste como um príncipe. Deus está chamando Jacó de príncipe. Então a gente tem por alto aqui, pelas escrituras, um resumo da vida de Jacó. Mas aqui esse versículo vai falar mais, vai demonstrar uma profundidade do caráter da pessoa que ele se transformou, ok? Porque ele vai falar como um príncipe. É Deus que está chamando ele de príncipe. Está dizendo para ele, tu és um príncipe. Você lutou como um príncipe. Ok? Você não foi um covarde. Você não foi um mentiroso. Você não foi uma pessoa agressiva. Você lutou como um príncipe. O príncipe faz o que tem que fazer. Faz o que tem que fazer. Não é partindo... ele podia ter partido para agressão. Imagina só, se ele entra na agressão lá, ele faz como muitos crentes fazem, e que isso acontece muitas vezes no meio gospel. Acontece até mesmo isso, assassinato, matança, podia ter feito uma emboscada, podia ter feito tantas coisas ruins com o sogro, ou quem sabe se ele quisesse, tivesse planejado matar aquele clã ali e tomar posse daquelas terras, ele teria feito, teria matado todo mundo ali e tomado posse daquelas terras, mas ele lutou como príncipe, ok? Ele não bajulou ninguém, que muitas pessoas acontece, que tá para crescer, quer crescer, né, muitas vezes na igreja, quer crescer no ministério, etc e tal, como líder, aquela coisa toda, engana, mente, bajula, faz tantas coisas que a gente vê acontecer no meio gospel. Nós temos aqui, gente, o verdadeiro homem e mulher de Deus. O caráter que Deus deseja que nós devemos ter. A gente prega sobre esses homens, fala sobre esses homens, da transformação, do caráter, da mudança, do que Deus fez na vida desses homens, mas infelizmente nós não tomamos esses homens como exemplos e continuamos praticando os erros continuamos na prática dos erros do nosso dia a dia. Às vezes é no nosso casamento, na nossa família, no nosso dia a dia, no nosso trabalho. O que eu vejo, que mais hoje eu vejo, é justamente crentes dando trabalho. Crente não é para dar trabalho, muito pelo contrário. Crente não é para trazer problema, muito pelo contrário. Mas hoje você faz um negócio com crente, você vai ter problema. Faz um acordo e não cumpre. Compra e não paga. Mente. Chega atrasado no trabalho. Inventa história. Fica de preguiça. São pessoas que, sabe, não podem ser comparadas com Jacó. Não são príncipe e nem são princesas do Senhor, ok? Então esse fato aqui é bastante importante. Ele lutou e vai dizer, lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Ou seja, ele prevaleceu. Teve um espírito forte. Teve uma consciência forte. Foi uma pessoa que foi forte, ok? Ele prevaleceu. Prevaleceu sem cair na sua imoralidade. Prevaleceu sem usar de artimanha, ok? Ele prevaleceu. O que significa isso? Que ele permaneceu firme dentro do propósito. Ele foi até o fim no propósito. Nada fez com que ele recuasse, titubeasse, foi para a esquerda e nem ou fosse para a esquerda ou para a direita. Ele prevaleceu, ok? Então isso é um exemplo assim muito forte, muito profundo
para as nossas vidas, ok? E você tem prevalecido diante das afrontas, diante das acusações? Será que você, diante das lutas, você tem lutado como um príncipe ou como uma princesa diante das enfermidades que você está, das pessoas que te afrontam, dos desafios que a vida nos propõe, diante da falta de emprego, muitas vezes da falta de alimentação, diante das falta de expectativas em relação ao futuro, como você tem lutado? Isso aqui é muito importante. Verdade prática diz: somente Deus pode transformar o caráter e a vida do ser humano. Aqui o textuário vai ser muito feliz quando ele vai dizer transformar o caráter, ok? Porque as pessoas entendem que a pessoa ele não tem caráter. Já viu essa expressão? Ele não tem caráter. Todos nós, todo ser humano, ele tem caráter, ok? O caráter faz parte da vida humana, do ser humano, é individual. Só que o caráter, ele pode ser ruim ou pode ser bom. A pessoa pode ser uma pessoa bom caráter ou má caráter. Ou a pessoa pode ter uma índole boa ou uma índole ruim. Então, o caráter, todos nós temos. O que ele vai dizer é que somente Deus pode transformar o caráter. Eu não posso colocar, eu não concordo quando ele fala somente sobre isso. Somente Deus pode transformar o caráter. A gente não, porque quando a gente fala que somente Deus pode transformar o caráter, muitas pessoas elas podem dizer que isso, a questão da transformação do caráter, isso é a cargo de Deus. Ela vai para a igreja e Deus vai transformando ela gradativamente numa pessoa melhor. Quando na verdade eu entendo que o caráter ele é transformado por Deus, pela nossa consciência, pelas escrituras, ok? Então as escrituras, ela é uma parte fundamental na questão de transformação do caráter. Ou seja, da pessoa que tem um caráter ruim, mas eu estou falando de uma transformação real, tá? Não é uma transformação, porque está escrito que tem que ser assim. Não, a transformação real. Então essa transformação, ela acontece, no meu ver, pela ação espiritual, sim, mas também pela leitura e meditação da palavra de Deus. Aí, muitas vezes a gente tem que ler as escrituras contextualizando com a nossa vida. Aonde que nós estamos errando? O que está nos faltando? E também pela nossa consciência. A gente não pode só esperar que o Espírito Santo de Deus ele transforme o nosso caráter. Ele auxilia, ele contribui de uma forma profunda sobre o nosso caráter. Então, a gente vai ver aí a questão de milhares de pessoas, milhões de pessoas, a maioria dos crentes que infelizmente estão dando mau testemunho e já tem 10, 15, 20 anos de igreja e continua sendo pessoas difíceis e pessoas problemáticas. Então, se a gente for falar que, no caso, como está falando aqui, que somente Deus pode transformar o caráter, nós estamos dizendo então que Deus ele tem falhado na transformação do caráter dessas pessoas, ok? Então é muito importante até para que o autor da revista ele vá pensar realmente na frase que ele vai colocar. Okay? Então Deus ele pode sim, verdade prática. Eu sou o presbítero Gerson Patrocínio e este é o meu livro, Casamento e Família, Restaurando o Projeto Original. Uma forma bela e poética de transmitir verdades bíblicas. Você pode adquirir esse livro pelo número 21 97911 1026. 21 97911 1026. Também estou à sua disposição. Conflito pelo divórcio, pela separação. Ei, a sua casa, o seu lar e a sua família lá foi feito para ser um pedacinho do céu. Para ministrar na sua igreja, também para fazer palestra para casais, estudos para jovens, encerramento de EBD, estou à sua disposição. Eu e a minha esposa, que também é levita, obreira na casa do Senhor, estamos aí à disposição. Nos convide para estar na sua igreja. Onde eu estiver.
para estar na sua igreja. Sabemos que estamos vivendo um dos piores momentos dentro da família cristã, onde ocorrem muitos divórcios, muitas separações, violências, coisas terríveis têm acontecido. Nós precisamos ministrar sobre família, debaixo da graça e da unção do Espírito Santo de Deus. Seja através de estudos, através de palestras, através de pregações, nós precisamos estudar, avançar, ler e pregar e falar sobre o projeto original de casamento e família, de acordo com as Escrituras e à luz da palavra de Deus. Amém? Assim, Deus abençoe. Eu agradeço você e te peço, em nome de Jesus, nos ajude aí, divulgando esse trabalho, divulgando esse livro e também nos dando a oportunidade de levar uma mensagem e também o nosso livro na sua igreja, para que os membros da sua igreja possam ter essa oportunidade de ler, estudar, de conhecer o projeto original. Amém? Deus abençoe assim. Muito obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém.